27 Hearts Beats. É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Começou mais um RVcast. Vê se não esquece, é lógico, né? Não esquece de mim, não esquece de nós, não esquece do RVcast, o teu programa, o teu podcast de toda quarta-feira. Vai ao ar às 18 horas e é isso aí. Deixa eu já lembrar você, o RVcast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. Tá bom? A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599. Tem cultos lá, dia de terça-feira. Estamos aí numa sequência que é o seminário Plano Perfeito, tá bom? Temos culto dia de quinta-feira, temos culto dia de domingo, tá bom? Domingo às 18 horas, se eu fosse você, chegaria mais cedo, porque ó, a igreja tá ficando cheia de pessoas ali para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O RVcast é um oferecimento também, junto com a parceria com os Crentes Produções, é onde nós estamos aqui, tá bom? Você pode gravar o seu podcast, a sua videoaula, você pode gravar, enfim, aquilo que você precisa aí para o seu material da sua empresa, do seu projeto e lançar aí para todos na web, na internet. O que vocês oferecem? O que os crentes oferecem? Oferecem uma sala de reunião, oferece toda a produção, oferece uma cozinha para você preparar ali uns alimentos, uma recepção para a pessoa que você vai trazer, oferece também uma estadia, se a pessoa que vai vir de longe e talvez você tenha que pagar um hotel, algum lugar para ela ficar, uma pousada, não precisa, tá bom? Aqui no estúdio, os crentes têm um lugar preparado para você aí, completo. É isso aí, tá bom? Deixa eu falar outra coisa também, novidade. Você que não se afiliou, você que não virou membro desse canal, virou membro do RVcast, eu quero fazer um pedido para você. Entra aqui embaixo nas descrições, procura o link, tá bom? E aí você vai se tornar membro em 3 níveis. Nível 1, você pode estar sabendo quem vai ser os convidados. Você vai ter acesso vai ser o primeiro a ter acesso aos convidados, quem virão, tá bom? Porque não é assim, chegou às 5:30 da tarde, eu ligo para um amigo vem... Não, tem toda uma preparação, uma conversa, você pode indicar também pessoas, fazer perguntas, tá bom? É isso aí. O nível 2 você vai, além de... poder saber quem vai vir, o convidado, quem vai vir, indicar convidado, você vai poder fazer perguntas, tá bom? E além de poder fazer perguntas para este convidado, você vai poder ser sorteado para estar uma vez no mês aqui com a gente, aqui fazendo perguntas ao vivo. Olha só que legal, tá bom? E o terceiro nível, que para mim é o mais importante, é o nível que você vai ter tudo isso, mais uma surpresa que eu vou falar daqui a pouco, e você vai fazer parte da mentoria, do discipulado, onde eu vou enviar para você apostilas, para a gente fazer aí uma live toda sexta-feira, tá bom? E aí tem temas como profetas e profecias, o Espírito Santo, tem a história da igreja, como que a Bíblia foi formada. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre o plano perfeito? Vamos conversar sobre essas coisas, tá bom? Vou enviar apostilas para você e aí todos esses níveis ajudando aí mensalmente o RVcast com o valor do primeiro nível R$5, o segundo nível R$10, o terceiro nível R$20. Você vai também estar aí fazendo parte do sorteio. É lógico, quem está no primeiro nível tem um número, quem está no segundo nível tem 2 números, quem está no terceiro nível tem 3 números, tá bom? Você vai fazer parte do sorteio. Pode ser um mês, pode ser um boné, outro mês pode ser uma camiseta, o outro mês pode ser uma caneca, enfim. Esse é o seu RVcast, vem para cá, vem me ajudar a continuar aí esse projeto em nome de Jesus.
O convidado que está hoje está top, está de qualidade. Hoje nós viemos falar sobre empresas, recursos humanos humanizado. Vai ter uma história de burnout. O que é isso? Vai ter uma história de escala 6x1. Será que vale a pena? Cristianismo e as leis regentes no país. E o legal, sabe o que é? Que ele é resgatando valores. É isso aí, ele é da igreja resgatando valores. Sabe quem está aqui? Corta para nós, produção. Nilson. Uns conhecem como Nil Black, outros conhecem como Nilcinho. E eu chamo você de quê? Você me chama de Nilcinho, né? Nilcinho? Pode ser Nilcinho, então? Pode. Esse daí é o Nilcinho. Se apresenta aí, Nilcinho, para quem não te conhece, dê suas credenciais. Bom, eu sou o Nilson, né? Sou formado em gestão de recursos humanos. Atualmente eu sou supervisor, né? Tenho também trabalhos por fora, né? E a minha vida inteira, assim, sempre foi cuidar de pessoas, né? E isso desde que lá atrás, né? Quando eu trabalhei numa empresa. E aí eu criei esse amor. Eu entrando dentro do departamento escrito RH, eu fui entender o que era isso, que era recursos humanos. E aí eu acabei pegando esse amor por cuidado de pessoas. Então você decidiu o recursos humanos, mas por causa do cuidado com as pessoas mesmo. Exatamente. Porque ali eles tratavam de situações, eu via muitas situações e tinha, dentro naquela época do recursos humanos, tinha a parte social, certo, né? Que fazia esse cuidado de pessoas, de tratamento, por exemplo, psicológicos, né? Transtornos, e aquilo ali me aguçou, né? Me trouxe assim uma vontade de querer fazer recursos humanos. E aí tinha lá uma placa, tinha um gerente lá que ele colocava gerente de recursos humanos. E aí eu lembro que quando eu fiz o RH, né, que eu fui fazer a formação, estudar, eu vi realmente que aquilo que era o que eu gostaria de fazer. Legal. Então, o RH, para mim, é uma história de vida. Legal. Falar sobre história. A gente vê, depois da Revolução Francesa, um diferencial assim dentro das empresas, né? Até ali a Revolução Francesa ali, até os dias de hoje existe muito isso, né? Mas ficou mais evidente lá na Revolução Francesa, né? Muita opressão, muitas pessoas que eram escravizadas, muitas horas de trabalho, né? Após a Revolução Francesa, a gente vê aí uma militância, não podemos dizer que é militância, talvez seja um termo pejorativo, dependendo da visão ideológica de quem escuta essa palavra, né? Mas após a Revolução Francesa, nós vemos ali muitas lutas, né, para melhoria também do trabalhador. Sim. Né? Que eu acho que aí entra essa parada que você acabou de falar, que é o cuidado com o outro também. Sim, aí criou-se, né, tinha que se enquadrar isso dentro de uma lei e ficou o CLT, hoje conhecido CLT, né, que é consolidação das leis trabalhistas, e ela dá direitos e deveres, né, direitos aos trabalhadores e deveres para as empresas, para os empregadores. Certo. Né? Esse modelo é um modelo seguro hoje dentro do nosso país, né? Ele gera uma segurança, porque dentro desse modelo você tem ali o seu FGTS, que é recolhido, né, direto na fonte, né? Você tem direito também, por exemplo, a um seguro-desemprego, né? Isso traz uma certa credibilidade para o empregado e para o empregador também, porque o empregador também ele consegue, o governo ele consegue arrecadar os recursos, né, ali os tributos garantido que o empregador tem que pagar aqueles tributos ali, né? Certo. Então, dentro do CLT é tudo enquadrado. E correndo um pouco do CLT, hoje temos o E-Social, que cruza todos os dados de informações trabalhistas, né? PIS, PIS, as informações dos trabalhadores, né, em geral. Então, hoje o trabalhador ele consegue, antigamente, por exemplo, para ele dar entrada na aposentadoria,
gerava, por exemplo, era um estresse. Aí tinha que pôr advogado. Hoje não. Hoje o trabalhador ele consegue ir na Previdência, tendo tempo, com a idade, né? Ele consegue lá, ele mesmo formalizar isso. Entrada no INSS também, né? Então, assim, acabou também... Tem acabado, né, o projeto do E-Social que acabe-se com algumas fraudes. Tira a burocratização do sistema? Exatamente. Na verdade, cruzar informações, ficar mais informatizado, né? Tanto que o RH hoje ele caminha para uma área de TI, né? Voltado para uma área de tecnologia da informação, que o RH, na verdade, ele vai deixar de ser um departamento, porém, assim, entre aspas, vai sempre ter que ter pessoas. Porque ele nunca vai deixar de cuidar de pessoas, né? O RH sempre vai envolver a psicologia, né? Que é a parte comportamental, a parte de gestão, que envolve o comportamental, e a parte no geral, assim, que vem a parte burocrática, que é o pagamento, né? Benefícios, né? Tudo essa parte. O RH ele não tem só aquele que se formou em recursos humanos, né? Ele tem toda uma estrutura. O RH... Poderia colocar para nós essa estrutura que existe? Na verdade, o RH hoje, ele engloba tudo, né? Quando você fala de gestão de pessoas, a parte mais interessante seria fazer a gestão mesmo, a gestação. O RH, ele faz assim, ele pega profissionais, então ali ele vai cuidar desde um CEO, né, que é diretores de empresa, até o colaborador, vamos colocar o operário de chão, de fábrica, né? E assim, ele vai garantir que todo esse sistema, essa engrenagem, ela circule cada um dentro do seu enquadramento, né? O gestor lá dentro do enquadramento dele, o operário dentro do dele e assim por diante. E ali no final, o RH ele traz um benefício ali, né, para os investidores, né? Esse é o objetivo assim do RH. É cuidar de todos, é unir. O RH ele é a união de tudo isso. Certo. Né? Da parte operacional com a parte da gestão mesmo, de cuidar das pessoas. Aí envolve benefícios, porque antigamente era tudo separado, né? Tinha a parte de departamento pessoal, algumas empresas hoje têm essa parte ainda só departamento pessoal, né? O RH voltado mais mesmo para a parte psicológica, humana, comportamental, né? E estratégias. E assim... Hoje tudo isso está unificado dentro do RH, entendeu? Legal. Ô Nil, e assim, a gente vê lá antes da Revolução Francesa lá, como foi dito, né, a opressão e tal, essas coisas em cima, aí veio o RH e tal, começou, né, tiveram outras lutas também, outras adaptações, né, e tal, mas vamos se atentar aqui ao recursos humanos, né? Aí veio o RH e tal, e a gente vê hoje em dia a humanização das empresas, né? A preocupação. Como que se dá isso, assim, uma empresa que trabalha nesse sentido da humanização da empresa para os trabalhadores? Bom, na verdade, essa parte de humanização dentro do RH, ela tem se dado devido a uma série de fatores, né? O RH ele evolui, né, desde todo esse tempo, esse período aí de revolução, e chegamos num tempo que tivemos o próprio sindicato, né, que ele garante, né, às vezes as pessoas podem achar que não, mas o sindicato ele é uma parte muito importante também dentro desse cronograma, porque o sindicato, na verdade, se você olhar assim de fora, você acaba não entendendo. Principalmente, eu não sei se você já foi CLT, né, pastor? Sim. Mas vamos imaginar que você tem que fazer aquela contribuição assistencial. E assim, o sindicato ele vai te cobrar isso, mas ele vai garantir por lei alguns direitos, ele vai fazer essa negociação. Né, dentro ali de cada classe, cada segmento, ele vai fazer as negociações. Então, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo, quando os metroviários resolvem parar, é uma classe que ali tem um sindicato envolvido com a parte ali jurídica e negociando, por exemplo, um aumento, né? Porque, assim, de fato, a inflação ela sobe desproporcional ao salário. Certo. E se a gente deixar dessa forma, chegariam tempos que as pessoas não conseguiriam, né, mais
por exemplo, o salário ele vai ser muito mais baixo que a inflação. E aí você não vai conseguir no mercado e etc. fazer... Né? Porque o salário ele tem que ser composto assim. Na verdade, o salário, quando você recebe um salário por uma determinada função, uma profissão, ele tem que cobrir, né, a parte de lazer, a sua parte de lazer, a sua parte alimentar, a sua parte de vestimenta, a sua parte cultural, né? O que a gente sabe que dentro do nosso país hoje fica um pouco difícil, né? Então, assim, tem essa parte sindical que foi muito importante e dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, aí entra a parte do RH, aonde ele fornece isso, né? Ele acorda, é homologado esses acordos e esses acordos fazem com que as pessoas... Mas aí, vamos lá. Aí já aguçou, já entramos já em temas bons. Vamos lá. 2 dificuldades que eu tenho. Tipo, exemplo, a gente vê, às vezes, nós vemos para a mesma categoria 3, 4 sindicatos. Ponto. Começa por aí. E se temos já um Ministério do Trabalho que consolida as leis, para que deve-se existir um sindicato? Bom, o sindicato, eu posso até, que me perdoem os sindicalistas, mas ele seria um clube que defende uma causa. Certo. Né? Então, o sindicato, na verdade, ele vai acompanhar aquilo de forma ali mais próxima se está acontecendo. Porque, assim, mesmo que temos o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho realmente ele garante algumas coisas para nós, mas ele não é tão envolvido dentro das empresas. Certo. Né? E o sindicato ele fica mais envolvido dentro das empresas e das classes. Então, o sindicato está sempre envolvido com os profissionais ali dentro das classes. O Ministério do Trabalho, para fazer esse trabalho, teria que ter pessoas que fazem isso. Porém, o Ministério do Trabalho hoje, dentro do nosso país, ele faz o quê? Ele faz assim, ele garante ele garante os nossos recursos, as leis, o CLT e outros mais, porém, ele não tem esse envolvimento diretamente dentro das empresas. Tanto que algumas empresas, é muito raro você ouvir falar que a empresa teve uma visita do Ministério do Trabalho. Certo. Né? E deveria ser uma coisa mais constante. Sim. Então, o Ministério do Trabalho, ele garante, ali ele está como supremo, ali dentro da parte da lei mesmo, né? Que faça-se cumprir ali a lei, porém, ele não é atuante dentro de fiscalizar. Eu acho que nem tem pessoas o suficiente hoje que consiga fazer como que eu posso dizer? Ele possa vir assim fazer essa fiscalização. Então, deveria. Aí eu vejo assim, tipo exemplo, então, a gente não tem do órgão público essa fiscalização, essa atenção. Aí vem pessoas que se levantam para poder fazer essa fiscalização. Exato. Vamos pensar, eu vou dar um exemplo aqui, seria mais ou menos assim. Temos um sistema de segurança pública. Certo. Temos polícias e etc. Porém, hoje você é obrigado a pagar um seguro no seu carro. Certo. Senão você acaba tomando um prejuízo, porque ninguém vai atrás do seu carro. É muito raro, a não ser que dê certo ali a polícia achar. Então, seria mais ou menos dessa forma. Então, o sindicato, ele homologa ali algumas classes, assim, determina, por exemplo, o piso salarial, né, para aquela determinada classe, né? Então, o sindicato ele faz essa parte mais ativa do que o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele fiscaliza. Se eu, por exemplo, pagasse para o motorista R$1.000, seria tranquilo. Para ele está tudo certo. Certo. R$1.000, R$1.000. Mas efetivamente, o sindicato dos motoristas ele vai garantir que eu pague o piso e que eu não pague menos. E que dentro ali, por exemplo, de um motorista, diferente de um operário, que ele tem que ter um ticket de R$20. Às vezes acontece isso dentro de uma organização, né? Às vezes a empresa tem lá motorista, tem alguns profissionais e diferenciados que tem um jornalista, por exemplo. Então, você tem que ter cada um segundo a sua classe. Então, gera isso. Então, o sindicato ele faz essa parte atuante, né? Entendeu? Vamos caminhar, então, na história. Na verdade, vamos caminhar, porque senão a gente fica preso nesse negócio de política aí. Aí eu já entro sempre na política. Eu sempre entro na política. Eu, na verdade, assim, eu fico imaginando, tipo assim, a nossa governança brasileira, ela é muito corrupta, cara.
Exato. Entendeu? Porque, tipo assim, exemplo, se levanta gente na sociedade, numa parada que é privada, levanta-se um sindicato que é bom. Eu já fui beneficiado já pelo sindicato, né? Várias vezes. Todo trabalhador, acredito que já foi. Mas se nós já pagamos impostos para que o Ministério do Trabalho funcione da forma que tem que trabalhar, eu não posso concordar e, tipo, ter que pagar por fora. É a mesma coisa que você falou sobre o seguro. Poxa, eu já pago já a segurança pública. Cara, é um absurdo o povo brasileiro ainda de pagar a segurança pública, ter que pagar ainda, tipo, segurança particular, cara. Exatamente. Entendeu? Você paga, tipo, a saúde pública e o brasileiro, ele paga 5 a 6 meses de imposto no ano. E aí você vê assim, cara, e ainda, além de pagar tudo isso, e ainda eu tenho que pagar ainda o particular, porque senão eu não tenho da forma boa que deveria ter. Isso daí é muito... E assim, vamos falar dos sindicatos. E ainda o sindicato ainda não funciona da forma que deveria funcionar, porque quantos trabalhadores aí se levantam com advogados particulares para processar empresas? Não estamos falando se está certo ou se está errado, mérito ou desmérito, né? Mas eu acho que o sistema governamental do nosso país, cara, ele precisa de ser mudado urgentemente. Hoje o Ministério do Trabalho, né, da Justiça do Trabalho, do Trabalho, o que ele tem feito? Hoje ele deixou de ser um pouco mais paternalista. Antigamente, vamos colocar aí uns 6 anos atrás, ou 10 anos atrás, vou colocar 10 anos, né? Você conseguia processar uma empresa e ali não tinha muito assim, a empresa sempre estava errada. Hoje não, hoje de fato algumas coisas assim foram colocadas dentro do eixo, né? Até por causa dessa questão de social. E aí, hoje, por exemplo, o funcionário ele só vai receber, de fato, eu já vi causas assim, de colaboradores que tentou processar a organização, a empresa, e o que aconteceu? Ele perdeu. E ainda ele teve que pagar as custas processuais e ainda assim a empresa... Porque assim, a empresa não quis nem processar ele, porque deveria processar, porque ele levantou algumas informações. Por exemplo, eu sou um ASG. Um ASG é um auxiliar de serviços gerais. Então, o ASG tem um CBO, que é o código ali daquele ASG, que garante o que ele deve ou não deve fazer dentro da função dele. E aí o cara acha, por exemplo, assim, eu sou ASG, mas o ASG, quando você fala, eu estou falando assim, usando essa... porque é auxiliar de serviços gerais, você vai pegar um ASG, ele pode pegar aqui esse celular e colocar em outro lugar. Entendeu? O ASG ele pode pegar esse celular e colocar em outro lugar. Agora, ele pode pegar também essa televisão e levar de um lado para o outro. Ele é ASG, como também pode fazer uma limpeza, uma higienização aqui. Então, ele é um ASG. Então, o CBO garante isso. Certo. Né? E dentro de tudo isso, foi colocado assim, essas determinações, acabou gerando-se o que hoje, né? O sindicato ele faz esse papel mesmo de fiscalizar isso aí, se a pessoa realmente... Na verdade, o sindicato ele negocia com as empresas, né, muito deles, principalmente assim tem a parte dos metalúrgicos, dos médicos e etc. E eles fazem esse tipo de... Eles fazem uma negociação assim, eles vão lá e falam, nós vamos colocar um aumento de 20%. Tem condições? Né? Aí as empresas falam, não, 20 é muito. Vamos negociar aqui. Então, assim, de 20, o sindicato ele fala, então eu vou falar assim, eu vou falar 10, certo? Vamos negociar aqui em 10, vocês me pagam 10, eu vou pagar lá e vou passar para eles 7. Às vezes passa 7%, o que é difícil, é muito raro acontecer. Geralmente, quando chega nos trabalhadores, chegam em 4%, né? 4%, 3%, né? Que é o que eles recebem. Então, assim, eles acabam fazendo esse tipo de negociação no meio do caminho. Certo. Né? Então, é isso. Uma empresa humanizada, o que seria? Um RH humanizado. Olha, o RH humanizado, eles estão tratando muito de pessoas, porque hoje nós vivemos tempos, depois da pandemia, né? Vivemos um tempo hoje, depois da pandemia, onde se gera-se muito estresse. Então, assim, hoje é muito difícil para o trabalhador brasileiro, né? Eu creio que assim, a grande maioria pega um trem, pega um transporte público lotado
E os RH hoje, principalmente depois da pandemia, a pandemia trouxe-se novos caminhos para dentro das organizações, né? Até por uma questão de economia, criou-se o padrão home office, né? E aí esse padrão home office tem feito também uma melhora, porque quando você traz o RH humanizado hoje, ele tem que trazer qualidade de vida. Certo. Eu acho que todo mundo tem que ter qualidade de vida dentro das suas profissões, né? Você, por exemplo, você é um profissional de determinada área, então você precisa ter uma qualidade de vida ali. E as empresas hoje, exceto quem trabalha no PJ, né, que tem que trabalha por conta, mas quando você está dentro de uma organização, elas têm que ter esse cuidado. Então, ela tem feito estratégias, montado estratégia para que você possa fazer o quê? Que você possa ter qualidade de vida. Que é uma qualidade de vida? Eu posso dizer assim, ó, dentro da qualidade de vida, uma pessoa que trabalha em casa, você consegue buscar o seu filho na escola, você consegue ir na reunião do seu filho, né? Ou que você, por exemplo, esteja ali híbrido, né, dentro da empresa e um tempo dentro da empresa, ou 50% dentro da empresa, ou 50% fora. Mas você consegue fazer coisas comuns sem gerar estresse, porque o problema hoje é você estar preso dentro da organização e hoje acabou aquele momento de as pessoas ficarem só assim, ó, vamos ter que trabalhar, tem que produzir, né? Tem alguns setores que ainda têm essa demanda de produção, né, de exigir, que trabalham com formas de metas e tudo, mas, porém, assim, eu vejo que hoje até quem trabalha com metas, né, hoje ela tem essa mobilidade de ter um tempo de ficar em casa, qualidade de vida. E aí você começa a pensar, será que vale a pena, às vezes, você ficar 24? Porque assim, a gente gasta metade do nosso tempo hoje dentro, ou no trânsito, indo trabalhar, ou voltando, né? E assim, qual o tempo que te sobra, por exemplo, para você curtir a sua família, para você talvez fazer algo que você goste, ler um livro, talvez para quem é cristão, por exemplo, ir para uma igreja mesmo, tem essa dificuldade, né? Tem tido essa dificuldade. Certo. Então, tudo isso gera nas pessoas qualidade de vida, é você fazer aquilo que você está livre, você ser livre, né? Trazer esse poder essa sensação de liberdade, né? Juntando com o quê? Com um salário justo, benefícios que você possa ali te trazer satisfação, né? VR, né? Cesta e etc. Tem empresas que também até elas dão vale assim para você poder fazer cadastro dentro de academias e você melhorar a sua qualidade de vida tendo essa questão. Legal. E assim, o horário, a mobilidade de horário hoje, o que acho que todo mundo gostaria? É você falar assim, poxa, hoje eu queria entrar no meu trabalho 10 horas. São para todos? Não, o brasileiro ainda não está nesse nível. Certo. Né? Se a gente pegasse algumas classes ainda, não está nesse nível. Não está. Né? Esse nível ainda a gente precisa mudar culturalmente, porque ainda a nossa cultura ainda é por exemplo, de pegar, por exemplo, se você pegar algumas empresas, elas têm um levantamento que tem muito atestado. Certo. Né? E você pega alguns segmentos aí, por exemplo, facilities, limpeza urbana, são empresas que geram muito atestado. Os colaboradores entregam muito atestados. E assim, um pouco desse atestado é por falta da qualidade de vida. Então, isso vai gerando ali nele uma fadiga, o que gera nele essa fadiga, ele acaba entregando um atestado, indo lá buscando um atestado ou inventando uma doença. E hoje também os médicos também estão espertos, viu? Sim. Porque os médicos também estão colocando agora, né, no CID, quando é uma doença inventada. Então, assim, alguns RHs hoje já tem consegue ver. O CID não é obrigatório. Mas alguns RHs, por exemplo, quando a pessoa vai lá e mente muito para o médico, ele coloca lá o CID. O CID é o código da doença lá. E aí coloca que ele está inventando uma doença. Supostamente colocado no atestado. No atestado. E aí o RH ele pode tomar providência, pode adverti-lo, né? E pode demiti-lo por justa causa, né? Dependendo da situação ali que foi criada. Fica aí colocando aí, vou ali falar que eu tô com isso, que eu tô com aquilo, vai inventando, tá bom? Primeiro que esse podcast aqui é de crente, tá? E crente não mente não, tá bom? E aí depois chega lá no pastor e fala, pastor, ora aqui pelo meu trabalho, pastor, que o diabo tá se levantando.
Faz as coisas certas não, tá bom? Então, assim, o RH humanizado, ele está muito voltado para a qualidade de vida das pessoas, né? Que seria muito bom, acho que todos nós gostaríamos de ter mais tempo de passar com nossos filhos, né? Principalmente, acompanhar, né? O crescimento, acompanhar as situações ali do dia a dia mesmo, e você poder ir numa escola, buscar numa escola, acompanhar uma reunião, né? Do filho. E, assim, eu acho que todo mundo quer ter essa qualidade de vida, um tempo até mesmo de ficar em casa. Eu acho que isso vale muito. Vou te fazer uma pergunta, tá bom? Tá. Não geraria pessoas preguiçosas? Depende da pessoa. Depende do nível dela, hierárquico dela, de hierarquia, depende da profissão, depende do que ela realmente faz. Agora, por exemplo, é claro, a gente não está falando, por exemplo, da parte de produção. Produção tem que estar ali em um horário, tem que entregar determinada quantidade ali produzida, então não tem como. Mas as empresas também têm feito também, por exemplo, voltando para esse lado, e eu já volto para responder a sua pergunta. Tem trago também, por exemplo, Dia da Família, né? Tem algumas empresas que têm feito essa mobilização de melhorar a qualidade até dentro do trabalho. Certo. Mesmo ali com um dia de massagem, com salas de descanso. Isso nunca teve, né, num passado assim. Eu posso dizer que se a gente pegar aí pessoas um pouco mais de outra geração, ela numa geração um pouco mais velha, de 50 para cima, elas não tiveram essa sala de descanso. Hoje, a maioria das empresas, ou a grande maioria, tem uma sala de descanso, né, para os colaboradores. E tem Dia da Família, aí, por exemplo, tem empresas que entregam presentes mesmo, por exemplo, Dia das Crianças para os filhos, né, faz o dia ali do almoço com o pai ali na produção, na linha de produção. Então, assim, não é só dentro da casa. Certo. Então, isso não é para todo mundo. É óbvio que você precisa ter maturidade, responsabilidade para... É por isso que eu falo assim, a questão mesmo cultural, né? A questão cultural. Isso envolve muito a gente ainda, assim, o Brasil, no geral, a gente precisa mudar muito essa cultura, né? E por causa de situações assim mesmo, que talvez assim nós estejamos num processo ainda de crescer, né? De, por exemplo, um home office, mas tem empresas que já estão bem assim avançadas e elas confiam plenamente. Você tem que entregar ali o que você precisa, qual é a sua meta, né? Você precisa entregar o que está proposto ali dentro do seu contrato, né? Então, assim, é claro que a empresa também ela vai te avaliar. É porque nós brasileiros temos fama já de ser preguiçosos demais. Então, tipo, eu vi lá um projeto social, uma ação social que era mais ou menos assim. Pegava-se uma banca, aí era o autoatendimento, no meio da rua, na praça lá. Aí tinha o caixa aqui, aí tinha os produtos, um óculos, um celular, um relógio e tal. E lá nos Estados Unidos funcionou perfeitamente. Era o autoatendimento. Você chegava lá, pegava o celular, pegava o dinheiro, colocava lá, pegava o óculos, pegava o dinheiro, o valor que estava descrito lá, já colocava lá. Aqui no Brasil, foi 10 minutos. 10 minutos. O primeiro funcionou, o segundo veio, deu uma olhada, olhou para um lado, olhou para o outro, pegou a banca, jornal, dinheiro que estava lá e foi embora, cara. Eu costumo dizer que as pessoas elas dão aquilo que elas têm, né? Certo. Cada um dá aquilo que tem. Ao longo de algum tempo, em algum momento das nossas vidas, eu falo por mim, a gente já pensou talvez dessa forma. Certo. Né? Hoje eu penso de uma forma um pouco mais pela parte mesmo de ser cristão mesmo. Então eu penso assim, seria correto? Isso também se chama juízo de fato, a gente fazer aquilo que realmente tem que ser feito, né? E assim, o fato é, por exemplo, no trem, hoje, ou o metrô, eu não consigo pegar e falar assim, eu vou passar aqui na frente dessa pessoa. Mas eu já vi pessoas fazerem isso na minha frente. Certo. Então, eu aprendi que, na verdade, quem tem que começar a mudar tem que ser eu. Então, eu hoje, nesse momento assim da minha vida, com 41 anos, eu vejo dessa forma. Então, assim, a vantagem nem sempre é vantagem.
Esses dias eu fiquei muito desesperado, eu posso contar por uma questão mesmo de cultura. E aí, quando você tira essa cultura que colocaram para gente e deixaram aqui, né, desde do descobrimento aí do Brasil, você tem que mudar. E aí eu vou dar um exemplo no quê? Eu passei no farol e eu peguei uma bala. E aí os vendedores agora, não sei se você já passou por isso, ele falou, pode pagar depois. Sim. E aí o que eu fiz? Eu esqueci. Quando eu lembrei no momento que eu nem tinha. Eu falei, olha, esqueci a bala do cara. Aí eu fiquei pensando, eu comecei a passar num local, né? E nesse dia que eu estava passando, eu falei para ele, ô amigão, eu parei o carro e eu falei para ele, ô amigão, vem cá. Eu peguei uma bala com você aqui, não sei se você lembra. Ele falou, não, eu não lembro, nem lembro mais, porque assim, quase ninguém me dá o golpe. Mas assim, eu vendo tanto aqui que se você, por exemplo, uma pessoa me der o golpe, não vai fazer falta. Aí eu falei, não, mas eu deixei de te pagar. E aí eu perdi o papelzinho. Quando eu fui ver, molhou o papelzinho lá do Pix. Você consegue me passar para me fazer um Pix? Né? De fato, acho que poucas pessoas pensariam, é uma bala, né? Mas, assim, a consciência da gente, ela cobra. E, assim, eu falo, culturalmente falando, a gente precisa evoluir. O Brasil precisa evoluir. A gente tem que parar de tomar essa fama. Ou seja, por causa dos nossos políticos, ou seja, por causa de situações que, às vezes, os nossos próprios pais ali, em algum momento, ensinam isso. Não, você tem que ser esperto. Então, eu procuro falar isso até dentro da minha casa mesmo. Isso é fato, assim... Porque eu sei que meus filhos vão levar isso para a vida e daqui uns dias meus filhos vão estar empregados. Certo. E dentro de alguma organização ou trabalhando para eles, ou sendo dono da empresa deles. Então, o fato não mexa no que é seu e se você pegou, pague. E aí, você já participou de algum processo desse, assim, que facilitou alguma coisa para o funcionário, mas vocês perceberam que, na verdade, ele só estava tirando proveito? Sim. Por exemplo, a empresa, ela gerou eu trabalhei numa determinada empresa e a gente fazia um sorteio de liberar a pessoa ali que foi o melhor colaborador ali, para poder ele vir, né, ficar um dia de folga, né? E esses trabalhadores, ele começou, de alguma forma, eles começaram a fazer o quê? Pela parte displicente. Eles começaram um a falar para o outro, vamos fazer esse mês para você falar que você foi o melhor. Então, eles começaram a burlar o sistema ali dentro para que eles pudessem fazer ali assim, não, eu vou precisar de tal dia. Eles começaram a pegar os dias que eles achavam que era interessante. Aí, de fato, um ia votando no outro. Sim. Ali, porque tinha a votação deles também. E aí essa votação começou a gerar o quê? Eles começaram a tirar proveito. Então, a gente teve que fazer um sistema que nós tínhamos que votar, porque nós deixamos eles à vontade. Né? Outra coisa também que pode se dizer assim, é você deixar o colaborador falar assim para ele, o que você gostaria de fazer hoje? Você só vai produzir aquilo que você gostaria de fazer. Então, assim, o cara começou a falar assim, eu não gostaria de produzir nada. Entramos naquela mesma história da propaganda do você quer pagar quanto? Sim. Né? E aí, assim, por expertise. Então, assim, tem coisas que ainda dentro do sistema a gente precisa controlar, né? E podemos, assim, dizer que o RH, ou a gestão, ou os superiores, né? Ou os gestores ali, né? Supervisores, etc., eles têm que controlar, porque senão vira bagunça. Exatamente. Vira bagunça e aí você perde-se a mão. Né? Eu falo por mim, hoje eu sou supervisor, né, de uma equipe e tem momentos eu não procuro implantar lá uma liderança escravocrata que pega ali, fica no pé e fica ali o tempo inteiro, né? Eu sou cobrado, eu administro a cobrança que vem sobre mim e eu tento passar isso para eles de uma forma um pouco mais branda. Sim. Mas eu não alivio. Então, até quando eu preciso chamar a atenção deles, né, eu procuro ser um pouco mais humano. Certo. Né? Mas é óbvio que, por exemplo, em situações que eu tive que falar para a pessoa, eu vou ter que desligar. Por exemplo, uma justa causa, porque a pessoa ela estava dormindo, porque ela achou que a minha maneira, talvez, de ser o líder dela ali, estava deixando ela um pouco frouxa. Sim. E aí ela falou, ele é um cara muito bom, ele não vai fazer isso.
E aí eu tive que desligar por justa causa. Né? A gente tem que fazer esse desligamento, eu tenho que pedir uma transferência, eu tenho que fazer uma situação, né, que não é o que a gente quer, mas para controlar. Aí entra onde que aquela pergunta lá que é até onde que a ética da empresa não pode ferir a minha ética cristã, porque você é um rapaz cristão, você é um homem cristão. Eu uso sempre a metodologia assim. Eu sou o Cristo mais próximo, que é o que o nosso pastor mesmo lá, presidente, na convivência, ele prega muito isso. Quem que é o Cristo mais próximo? Certo. Né? Então, eu sou ali. Mas, de fato, eu sendo o Cristo mais próximo na vida dessas pessoas, eu preciso também ensiná-las que tudo na nossa vida tem consequências. Né? É óbvio que antes de eu determinar um destino, a consequência, pode ter certeza que foi dado todos os feedbacks, todas as oportunidades de melhora. Né? Então, por exemplo, hoje o meu quadro de colaboradores, se eu pegar eles, eu tenho diversos perfis. Né? Eu tenho um dos perfis que vai assim, é um pouco mais exaltado, até o perfil que é um pouco mais brando, que também é cristão. E aí eu tenho que justamente foi a cristã que eu sentei com ela e falei para ela, você precisa chegar no horário. E ela falou, mas eu não consigo, não sei o quê. E eu falei, mas você precisa chegar. E aí, dentro dessa conversa que eu tive com ela, passou-se um dia, ela não chegou. Passou outro dia, ela também chegou no horário, mas depois, no outro dia, não chegou. Aí eu tive que adverti-la. E aí eu sentei com ela e falei, olha, hoje você está sendo advertida. E você tem que ser exemplo. Porque nós, como cristãos, a gente tem que ser exemplo. Eita. Aí ela ficou assim, né? E ela entendeu essa mensagem. Hoje, inclusive, assim, ela fala para mim, eu promovi, dentro de todo esse cenário, acabou virando uma promoção, e ela foi promovida, né? Para um cargo melhor. E aí, hoje, ela falou para mim assim, né? Eu tive a oportunidade de falar com ela hoje, quando eu saí de lá do escritório, e ela falou assim para mim, olha, eu tô orando por você, viu? Porque não é fácil ser supervisor. Deus está contigo. Então, assim, de fato, ela aprendeu alguma coisa, mas ela teve a oportunidade. Então, a ética, ela não pode fugir o quê? O princípio. Certo. Eu não posso infringir a lei, porque eu não posso mentir para ajudar nenhum colaborador. Eu também não posso mentir para a empresa, ser um cara mentiroso com a empresa para ajudar nenhum colaborador. Então, eu tenho que fazer valer a lei, mas dentro da ética do quê? Do nosso cristianismo, do Cristo que nós vivemos, que é o suficiente. Então, assim, poxa, ele foi dado todas as oportunidades, foi tido todas as conversas, e ele não quis melhorar, então ele teve que tomar um destino. Então, ali eu tenho que ser o gestor também. Vamos continuar. Dentro aí do recursos humanos, humanizado, as empresas humanizadas, você acha que esse padrão de empresa, de ideologia, diminui os problemas emocionais, burnout, estresse, essas coisas? Bom, como se vê isso? Olha, ou seria a melhor opção, tem outras? Eu acho que, assim, quanto melhor, mais humanizado o RH, menos problemas você vai ter emocionais com os colaboradores, menos afastamento, porque se torna um ambiente mais leve, né? Certo. Tudo que você faz com leveza, eu costumo dizer que a empresa ela costuma ser um casamento, que é igual um casamento. Quando você está na rua e você quer ir para dentro da sua casa, é porque, de fato, o seu casamento pode ter diversos problemas ali no casamento mesmo, na vida conjugal, com os filhos, no familiar. Mas, de fato, se você tem a vontade, né, de falar assim, eu estou voltando para o meu lar, é que aquilo é muito bom. A mesma coisa a empresa. Quando você levanta de manhã e você coloca assim na sua cabeça, poxa, eu vou ter que voltar para aquele lugar, é que aí, de fato, você tem que levantar o sensor. Você tem que analisar. Ou aquilo está caminhando de uma maneira ruim para você, ou está indo inverso, está indo na contramão daquilo que você acredita, né? Então, eu vejo que hoje o RH humanizado, ele diminui todo esse processo. Mas hoje, por exemplo, as empresas que ainda não têm isso, aí tem gerado, por exemplo, hoje que é a frase do... Há um tempo atrás,
Se falava muito de depressão no geral, depressão, e depois falaram aí, quando veio a pandemia, resiliência, né? Foi a palavra do momento. E hoje a gente fala de burnout, né? Que, na verdade, ele é um esgotamento, uma síndrome de esgotamento profissional. Certo. Né? Que gera uma série de fatores na vida da pessoa. E ali, cara, eu posso dizer que atrapalha não só a vida dela profissional, atrapalha a vida da organização, da empresa ali, e atrapalha a vida dela pessoal, dentro da família, convívio, porque a pessoa, ela perde, assim, totalmente o ânimo. Entendeu. Né? Então, eu acho que o RH humanizado, de fato, ele contribui para diminuir isso. Quando as empresas lá pensam nisso, né, em um conjunto, e eu falo assim, tem que ser a empresa, né, com os colaboradores, certo, porque também tem organizações, toda organização ela tem uma missão, a visão e valores, e ali dentro disso aí está a cultura dela. Certo. Né? A cultura daquela empresa. Eu procuro muito me adequar dentro de cada cultura. Tem culturas que elas vão contra o meu princípio, e aí com certeza eu não vou conseguir ficar ali. E aí eu não tenho problema de abrir mão e falar, eu vou embora. Né? Mas algumas pessoas, talvez, elas ainda estão no pensamento que eu preciso ganhar esse salário. E aí elas forçam. E esse forçar gera esse conflito aí de que gera o burnout, né? Até porque também, assim, uma troca constante de funcionários, a empresa não produz o que deveria produzir, os funcionários que estão ali, com a adaptação do novo funcionário, até a engrenagem começar a rodar também... não é bacana. A rotatividade nunca é bom para nenhuma empresa, né? Quando a empresa tem muita rotatividade ali de colaborador, seja ou por doenças do trabalho ou por questões mesmo ali de talvez demissão, algo está errado. Certo. Ou dentro do processo, ou no início do processo, ou talvez ali na hora de você falar assim, no fim desse processo. Né? Porque eu falo assim, dentro do processo, porque ali é o convívio, né? Ou você está tendo uma organização, porque assim, pode ser uma liderança tóxica, pode ser um colaborador tóxico. Quem nunca trabalhou com um amigo que era tão tóxico que fazia da gente assim se sentir mal e falar, puxa, eu vou pedir as contas por causa desse cara aí. Certo. Né? Porque são pessoas que talvez assim, aí entra a parte da liderança. Né? E do RH. O RH ele tem que identificar esse tipo de comportamento e ele tem que, talvez até o assédio. Né? Hoje a gente fala muito também de assédio, tanto moral, né? Ou até mesmo, no caso de N pessoas, mulheres, e assim, até o sexual, por parte de alguns líderes ou talvez por parte de um colega. Você pode dar para nós assim, exemplos de sinais de assédio moral, para essa pessoa que está nos escutando, vendo, assistindo, saber o que é um assédio moral? Bom, o assédio moral é quando realmente eu tento colocar a pessoa, enquadrar. Vou dar um exemplo como se eu fosse o gestor, eu sendo gestor, eu enquadrar essa pessoa com ameaças. Né? Eu gerar nela um sentimento de culpa. Ou eu gerar um sentimento ruim mesmo. Eu falar para ela assim, por exemplo, se você não me entregar um relatório até tal horário, você vai se ver, hein, comigo. Vamos ter que conversar. Certo. Então, isso já é um assédio. Né? Agora, é diferente de quando eu vou lá e eu cobro dela e falo, gente, a gente tem que entregar. Nós temos que entregar. Porque hoje eu vejo que a liderança ela tem uma parte essencial nisso. Então, no meu caso, eu tento colocar como se é um projeto mesmo. E a gente precisa estar envolvido todos, inclusive eu. Mas, assim, na hora de separar a culpa se não deu certo, eu também tenho que ter essa maturidade de, como um gestor, falar, não, isso é responsabilidade minha. Isso não é responsabilidade minha. Certo. Né? Porque eu tenho que ter artimanhas ali, ferramentas para me poder inibir esse tipo de situação. Então, eu nunca vou falar com o meu colaborador, por exemplo, eu uso muito o termo gentileza. Por gentileza, podemos fazer dessa forma? Isso se torna uma cobrança diferente, ainda mais hoje em tempos de WhatsApp, onde as pessoas se falam muito por WhatsApp. Sim. Né? Então, o assédio se torna até nessa questão, por exemplo, de eu chegar aqui e eu olhar para o meu colaborador e eu pedir algo que é para amanhã, mas eu deixando claro para ele, porque o WhatsApp é fato, ele não tem sentimento. Então, você tem que ser o mais gentil possível e claro também. Então, por exemplo, tem alguns assuntos que jamais eu posso, como gestor, falar pelo WhatsApp.
né? Uma questão de, por exemplo, puxar a orelha de algum colaborador ou falar algo que ele fez errado dentro do turno de trabalho, ele está na casa dele, eu não posso falar isso com ele. Então, isso também se gera assédio, né? E, assim, o assédio ele é tudo que você passa, assim, dos limites. Entendeu? Né? A pessoa, por exemplo, quando ela está fazendo determinada função, ela tem ali que entregar algo. Ela sabe. Por exemplo, o ASG ele sabe que ele tem que fazer a função dele ali. O profissional do departamento pessoal sabe que tem que fazer aquela função. Então, o profissional, por exemplo, do músico, você sabe que ele tem que fazer a música. O produtor e assim por diante. Cada segmento tem ali dentro das suas funções, né, o que ele precisa fazer. E aí, na hora de você cobrar isso ou não foi feito, você tem que saber... tanto que, assim, a gente usa o termo muito dentro do certo, que é você obedecendo a lei mesmo. Você primeiro vai dar uma advertência verbal, que é uma conversa. Né? Uma conversa pode ser uma advertência verbal, né? Dentro ali de uma infração ali, né? De um comportamento, de algo. Você vai orientar. Então, assim, isso vai até... Porque, por exemplo, nós não podemos chegar para uma pessoa... Eu, por exemplo, costumo dizer por mim... Tem situações que você tem que falar para um colaborador que... Como que você vai falar para ele que a roupa dele, o uniforme dele está sujo e que ele precisa? Então, você tem que ter também esse cuidado. Então, você vai chegar lá para não se tornar um assédio. E eu não vou falar isso com ele na frente de todas as pessoas. Certo. Ou eu também falar o que se configura como um assédio, é eu falar com ele ameaçando diante de todos os outros colegas. Sim. Né? Então, tem que ter todos esses cuidados. E aí entra na parte, por exemplo, os gestores ou as gestoras... que trabalhem com mulheres e homens, e ali você ter o comportamento, né? Eu deixo muito claro para os meus colaboradores que o tipo de relacionamento que eu tenho que manter com eles, para que aquilo não pareça uma invasão, eu não seja invasivo dentro dos processos. É óbvio que alguns colaboradores eles não têm filtro, então ele fala para mim certas coisas e ali tem que morrer. Né? E eu sempre procuro deixar sempre para ele ali um limite, porque eu não posso dar, por exemplo, meu telefone pessoal para um colaborador, a não ser que seja uma situação que eu não tenho corporativo. Certo. Né? Para não parecer e não gerar... E assim, eu tenho que evitar ao máximo falar ali assuntos que sejam assuntos particulares, evasivos ou que dê conotação com duplo sentido, para não gerar ali falando assim, olha, ele está me assediando. Né? Um assédio, porque isso também se torna um assédio. Tanto pode ser moral, dependendo da visão ali que você passe ali, o cuidado que você não passa, até sexual. Eita. Will, a gente começa a finalizar, mas seria muito legal a gente falar um pouquinho sobre liderança. Uma liderança sadia, uma liderança motivadora, uma liderança ali que não seja escravocata ali, né? Que venha simplesmente trazer... Não, eu mando e vocês obedecem e pronto, acabou. Hoje, na verdade, a gente pode dizer que temos, assim, o líder, né? E o chefe. O chefe sempre ele vai falar que ele está certo, ele nunca vai dar razão, ele nunca, talvez, vai ouvir o colaborador dele, né? O líder não. O líder, ele, além de ele ouvir o colaborador, ele coloca algumas coisas, por exemplo, ele vai sempre estar ali com eles. Certo. Envolvido, de alguma forma. Né? É óbvio que o líder ele não vai comprar ali, por exemplo, uma guerra, chegar assim, um exemplo. Você vai lá e falar para o seu diretor dá uma ordem. E você vai falar assim, agora nós vamos bater de frente com ele, eu sou o líder de vocês, nós temos que falar com ele. Não, o líder ele não pode fazer isso, o líder tem que analisar e passar para ele assim, não é viável a gente fazer esse tipo de cobrança, não é viável a gente chegar nesse determinado situação, nós podemos achar um meio aqui para nós melhorarmos a nossa situação. Certo. Então, o líder, primeiro de tudo, ele tem que assumir, né, a responsabilidade para tudo. E quando ele for distribuir isso, ele distribui de uma forma assim que ele sempre gere nas pessoas o sentimento... Que eu vou falar assim, eu posso dizer... Quando você vai determinar ou delegar alguma atribuição, alguma função para alguém, para algum colaborador, você precisa, de fato, assim, deixar claro para ele ali os pontos que ele consegue fazer. Então, você nunca vai dar para é a questão mesmo que talvez dentro do pastorado. Você nunca vai dar para um membro aquilo que ele não pode comer. Certo. Então, você sabe as dificuldades da sua equipe. Um faz de um jeito, outro faz de outro. Então, você sempre vai determinar nessa situação. Então, a liderança é isso.
E hoje uma liderança humanizada é uma liderança que também ela consegue ouvir e falar para o colaborador de uma maneira que ele faça assim, ó, eles entendam, que você chame ele e fala assim, poxa, hoje eu estou precisando de vocês. E, ó, eu posso dizer, eu tenho alguns colaboradores que de vez em quando eu chego lá, tem um bilhete assim na minha mesa. Ô, chefe, né? Eles falam chefe. Outros me chamam de Nilson mesmo, mas alguns colocam chefe. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje o leão nós vamos matar junto. Ixi. Então, quer dizer... São são sentimentos que você fala, você coloca neles ali, que eles acabam comprando a briga com você. Certo. E eles vão até o fim. E tem outros que não estão nem aí para nada. Então, a liderança é isso, cara. Esse podcast, essa conversa, está muito formal e agora nós vamos quebrar essa formalidade, beleza? Beleza. Ninguém manda você congregar Resgatando Valores, ninguém manda você... Eu já sou meio tiozinho, né, mesmo? Já é meu perfil mesmo. Mas eu também, sou muito formal às vezes e tal, mas deixa eu falar uma coisa para você. Capitalismo ou socialismo? Olha, eu acho que socialismo, cara, é difícil. Eu, na verdade, eu não sou a favor nem de um nem do outro. Por quê? Eu acho que, na verdade, eu sou a favor do meio termo. Eu ficaria ali no meio termo, né? O socialismo, ele gera nas pessoas uma situação, posso dizer assim, de... Vamos lá, né? É difícil falar dessa situação. Eu até não gosto muito. O capitalismo, ele te impõe. Certo. Né? E o socialismo, não sei se eu estou... Ele meio que a gente faz ali uma divisão de tudo, né? É isso, certo. Né? E gerando nisso, eu falo assim, eu acho que você tem que dividir aquilo que você produz. Mas como? Se é certo dividir? Não é. Agora, seria bom se a gente fizesse, por exemplo um crescimento unânime. Certo. Então, assim, por isso que eu fico meio, às vezes, no meio termo, né? De falar, não sou a favor do capitalismo, porque também é difícil. A gente fala assim, poxa, o cara conquistou, ele vai impor e, né? A gente tem que seguir. Então, eu acabo ficando assim no meio termo, não sou a favor nem de um nem do outro. Escala 6x1. Apoia ou não apoia? Qual tipo de escala que você apoiaria? Olha, eu vou falar a verdade, gostaria que todas as pessoas e todas as escalas, todas as funções tivessem ali dentro do 5x2. Eu acho que ter um final de semana é muito bom, você saber que não pensar igual todos pensam aí, que chegou a sexta, né? Que para mim a sexta é um dia comum e eu falo assim, poxa, amanhã eu vou fazer diversas coisas e enfim. Mas a gente sabe que os segmentos aí dentro disso, nem todos os segmentos vão conseguir atender, porque nós temos segmentos de serviço, varejo, e como que faz para, né, para atender? Seria bom que as pessoas tivessem aí dentro de tudo isso, eles colocassem aí um jeito melhor para que as pessoas possam folgar, mas sem mexer na escala. A escala 6x1, ela dá o direito de a pessoa trabalhar ali os 6 dias e folgar 1, né? Mas a gente também pensando, não podemos ser egoístas e olhar só pelo lado da questão ali, tipo, eu preciso de atendimento. Uma coisa é eu precisar de atendimento, porque o cara que ele não trabalha, que ele está no nível melhor, nas condições melhores, ele quer ser atendido. Então, ele quer ir no shopping, ele quer ser atendido. É óbvio. Ele quer, por exemplo, chegar num restaurante e quer ter um atendimento. Entendeu? Porém, então, dentro dessa questão, eu acho que precisaria fazer alguns ajustes. Mas aí tem que ser a parte, né? O Ministério do Trabalho, tem que ser, por exemplo, as empresas, né? E aí, para as empresas também, eu falo para o Ministério do Trabalho, por quê? Porque acaba sendo injusto com as organizações para gerar mão de obra. E, assim, não defendendo, por exemplo, o lado só das organizações, assim, porque o Ministério do Trabalho ele precisa fazer o quê? É muito caro custear um funcionário no Brasil. Sim. Então, se você paga ali para um colaborador em torno de R$2.000, poxa, esse empregador, para ele manter esse funcionário,
ele vai pagar ali mais 2.000 e pouco para o governo. Sim. Então, ele paga o funcionário mais o governo, e tudo acaba sobrando pro empregador. Sim. E olhando por esse lado, dentro dessas mudanças que talvez aí o governo quer fazer, de escala, de acabar com essa escala, só que assim, ele vai dar um recurso pro empregador, porque o empregador hoje, eu posso dizer que dentro dessa escala nós temos falta de mão de obra. Muito. Porque ninguém quer mais, tanto na mão de obra... seja na parte de facility, seja na parte de obras mesmo, de construção civil. Então, assim, ninguém está querendo mais pegar esse tipo de situação. Sim. Mas por quê? E os empregadores ficam ali rendidos. O que vai acabar gerando? No meu modo de ver, essa escala 6x1 aí, ela vai gerar, que eles querem tirar, vai acabar gerando uma falta de mão de obra em massa e, assim, vai gerar atrasos numa série de situações. Vai ser uma cadeia. É a minha preocupação também. Uma coisa vai levar a outra. Então, assim, porque, por exemplo, se ele dá o desconto para o empregador, o que pode gerar? O empregador pode contratar mais pessoas. Então, aqui no Brasil, seria até bom se talvez eles pensassem, né, em fazer o mesmo modelo que é nos Estados Unidos, ganhar por hora. Certo. Mas que fosse um pouco mais justo, né? Geraria ali, você trabalharia, porque nos Estados Unidos, se você trabalha 6 horas, você ganha por 6 horas. Sim. Se você fala assim, dentro dessas 6 horas, eu quero ir embora, trabalhei 3, você vai ganhar 3 horas, né? E ali, apesar que não tem todos esses impostos que temos aqui, o colaborador, ele tem essa mobilidade e o empregador também pode contratar outra pessoa para fazer o lugar. Agora, vou falar, acabou com a escala 6x1. Como que o cara vai fazer para substituir essas pessoas que não vai poder mais trabalhar? Exatamente. Como que ele vai fazer? Se não tem mão de obra suficiente para o que realmente está ali já, imagina para a pessoa tendo esse poder de escolha. É uma escala de coisas ruins que podem acontecer que isso daí às vezes fica inotável, né? Fica inimaginável. Exato. Vamos prosseguir. Todo mundo que vem da Resgatando Valores tem direito a 2 perguntas e um conselho para o pastor. 2 perguntas você tem direito. Beleza? Pode começar. Pastor, você é socialista ou é comunista? Vamos lá, para quem está assistindo. O socialismo, ele é eu não sou nenhum e nem outro, porque tudo é a mesma vertente. Socialismo e comunismo. Então, o socialismo, ele é ele é um pingo antes para chegar no comunismo. Então, antes que chegue no comunismo em si, tem que se passar pelo socialismo, né? Então, eu não sou nenhum e nem outro. Pastor, você é capitalista? Não existe mais um capitalismo como era na época da Revolução Francesa. Não tem como falar que hoje o capitalismo ele é como era na Revolução Francesa. Mas eu posso afirmar com todas as certezas, sim, que o socialismo existe hoje como existiu antigamente. A gente pega países hoje que são países opressores. O tanto de pessoas que saem da Venezuela para morar no Brasil é muito grande. Pessoas que não têm acesso à internet em Cuba. Em Cuba, as pessoas não têm acesso à internet. A China é regulamentada a internet lá. Você não pode falar qualquer coisa na internet. Então, assim, há um sistema ditatorial no socialismo e no comunismo que eu não coanudo de forma nenhuma. Qual que é a melhor opção, então? Uma época aí, quando saiu o Bolsonaro e o Haddad, eu acho, eu falei assim, mano, vou voltar no Haddad, porque meu pai já sempre votou no PT e tal, que não sei o quê, sempre foi essa linha de pensamento e tal, que não sei o quê. Eu falei assim, cara, não sei nem quem é esse cara, esse Bolsonaro, militarismo, isso e aquilo. E aí eu fui... Meu pingo no i foi o quê? Quem são os países que apoiam o Haddad? Venezuela e Cuba. Eu não iria para nenhum desses países. Quem são os países que apoiavam Bolsonaro? Israel e Estados Unidos. De 10 pessoas que você pergunta, para onde você quer ir se você saísse do Brasil? Qual é o país? De 10, 7, 8, se não 9, fala que quer ir para os Estados Unidos. É um fato.
É difícil você encontrar de 10, 5, 4, 3 pessoas que querem para os Estados Unidos. Normalmente é mais de 50%. E Israel, os maiores prêmios Nobel vieram de Israel. Israel tem 70 anos e é uma nação super poderosa no planeta, cara. Então eu vou apoiar nações que estão à falência, eu vou apoiar nações que são potências. Então esse foi meu ponto-chave. Hoje eu não digo que eu não digo que eu sou capitalista, mas eu sou mais a favor do capitalismo, que é o sistema que está dando certo hoje, do que do socialismo e do comunismo. Eu falo assim, né? A gente falando aí politicamente, eu já vi muitos problemas por causa dessa questão política, das pessoas que apoiavam uns Bolsonaro, outros não. Eu falo assim que na era Bolsonaro, eu costumo dizer que para nós, como pai de família, algumas coisas foram muito expostas e boas, porque assim a gente começou a acreditar mesmo em questão de senso de justiça quando a gente está do lado olhando o pai de família, né? Porém, gerou-se uma crise aí até de assim, eu posso dizer, preconceito racial que se estendeu aí pelo país afora e, na verdade, ficou só evidente o que sempre existiu, né? E aí gerou-se que hoje nós temos aí uma nova chance, né? Foi uma nova chance. Não foi minha opção, digo que não foi minha opção, não foi meu apoio, não teve meu... Fala assim, eu não votei e penso que talvez poderia ter sido melhor com o próprio... Na época, na era do Bolsonaro, poderia ter sido um governo um pouco mais eficiente, até na questão mesmo do cuidado. Eu acho que ele precisava ter tido esse cuidado com as pessoas. Mas eu entendo também as razões ali que ele tentou expor, de não parar o país, né, de não fazer disso, porque, de fato, o país não parou. Continuou, só que gerou-se um monte de desempregados, né? E por causa de umas pessoas que ele acreditava que tinha que parar mesmo o país e ele falou, não precisa, vamos seguir aqui, vamos seguir. Não, mas se você for ver, Nil, exemplo, a máscara. Ele falava que a máscara não dava em nada. Todo mundo metia o pau nele. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, saiu uma matéria deles falando que a máscara realmente... Na verdade, nada foi eficaz, né? Nem a vacina, nada. Nem a vacinação. A vacina, a Fiocruz estava... Me lembro se agora se era Fiocruz. Se não era, me desculpe aí, tal. Mas uma das empresas, no seu contrato, estava dizendo que, como não foi testado, eles não se responsabilizariam pelas consequências. O Bolsonaro falou assim, se vocês não se responsabilizam, não foi testado, eu que vou assinar de maneira nenhuma. Mas se você for ver, as outras empresas, ele foi um dos primeiros países que assinou para chegar a vacina até a nós. Exatamente. Então, tipo assim, em questão de ajuda, era R$ 1.200 o auxílio que vinha do governo para as famílias que estavam. Quando era menos, era R$ 600. Sabe quanto que era o Bolsa Família das pessoas? 180, 90, tinha gente que ganhava 70 antes da pandemia. Hoje, tem gente que está ganhando R$ 800, mas por causa que vem na mesma linha que o Bolsonaro implementou. Agora é o ponto fechado assim, que a gente tem que... Governo Dilma, governo Temer, a gente estava em déficit no Brasil. Governo Bolsonaro, a gente estava em superávit. Hoje a gente já está em déficit de novo. Só no INSS foi 90 bilhões. Sabe quanto que nós devemos, mano? Nós devemos, se for dividir a todos os brasileiros, a gente tem que trabalhar 30 anos para pagar só essa dívida de 90 bilhões, cara. De fato, né, pastor? Eu vejo assim que não tem dado certo. Na verdade, eu creio muito assim, eu falo muito... Esse dia eu estava conversando com um amigo meu e eu estava falando sobre essas questões. Eu acho que as pessoas elas precisam entender que... Eu coloco muito assim dentro da mesa, em cima da mesa, que as pessoas precisam entender que elas precisam se informatizar.
elas precisam estudar, né? Como nós já vimos assim, situações até de analfabetismo da Bíblia mesmo, falando, e a gente vê também o analfabetismo das pessoas, uma questão das pessoas talvez quererem comprar situações, e eu falo, eu sou muito a favor que as pessoas estudem, mas que elas estudem, elas se informem, para que elas consigam, dentro de qualquer situação, ela conseguir avaliar ali o que é bom para elas, Sim. né, no geral, e olhar também assim, porque eu acho que o estudo é tudo. Exatamente. Então eu falo, as escolas hoje, elas não ensinam política. Eu fico com o Sérgio Vaz, vida louca é quem estuda. Porque as escolas hoje, de fato, o que é passado é que as pessoas têm que ser criadas nesse modelo. E talvez o modelo para receber aquela comida que vão dar. Né? E eu acho que o brasileiro ele tem que acreditar, assim, de fato, que nós podemos se tornar uma potência. Ideologia de Maquiavel, pão e circo. Pão e circo, tá tudo certo. pão e circo tá bom, né? O Tupac já falava isso lá nas músicas dele, lá em 92, né? E aí ninguém acreditou, né? Porque ninguém tá preocupado com isso. Certo. E eu falo, cara, as pessoas elas ficaram aí, elas levantaram a bandeira do presidente que está aí agora em atividade, do Bolsonaro que saiu, e assim, de fato as pessoas elas faltaram até inteligência emocional para elas. O que eu vejo, assim, desculpa te cortar, né? Na verdade, assim, eu não tenho que defender, cara, uma ideologia radicalmente. Sim. Existe, como fala, pessoas, vamos colocar, travestis de direita, e existe pastores de esquerda. Então é uma loucura assim que a gente fala assim, mano, mas será que pode existir? Existe, a gente vai fazer o quê? Existe. Só que o que a gente precisa de entender? Tipo, não é porque você pensa diferente de mim que nós não podemos se unir em prol à sociedade. O objetivo que eu penso, por exemplo, poxa, o que nós precisamos hoje nesse país? Não é de cadeia. Não é de cadeia. Não é pessoas... A gente precisa de escola, de estrutura, de hospital. A gente precisa disso, cara. De ter condições. A gente precisa... Não é construir mais cadeia, sabe, para as pessoas. É dar oportunidade. Mas a oportunidade é quando você solta a mão das pessoas e fala, você precisa aprender a andar agora. Sim. Então, assim, não é você também dar para ela aquilo que, tá aqui, o dinheiro, não, você tem que dar oportunidade. Eu sou totalmente contra. Não, toma aqui um Bolsa Família. Não. Eu sou a favor da oportunidade. Eu prefiro 10 mil vezes, eu falo muito disso, assim, às vezes as pessoas falam, poxa, o que você pensa, né, como sendo negro e tal, o que você pensa do 20 de novembro, um exemplo? Certo. Eu falo, para mim não mudou nada na minha vida. Aquilo ali não é um reconhecimento que não me agrega nada. Agora eu preferia que falasse assim, nós tá juntando aí um povo aí e nós é o seguinte, nós tá juntando aí, nós vai fazer uma ação, nós vai processar tudo aí e vai pagar a indenização para todo mundo que tem descendência. Certo. Aí sim, aí eu acredito. Aí você tá pagando um preço daquilo que foi tirado meu, que foi lá, meu não, né, dos meus ancestrais, né, do meu povo que foi lá atrás, do meu pai, do meu avô, do meu bisavô e assim por diante, da minha árvore, né, genealógica. Certo. E ali eu penso assim, eu preferia a minha parte em dinheiro. Mas precisaria de ser o quê? Precisaria de ser bem estruturado por um motivo. Se você olhar que hoje tem tipo assim, você se considera de qual raça? Aí tem branco que tá falando que se considera negro, ou porque, tipo, vai ter algum benefício, vai ter uma cota, vai ter alguma coisa. Aí é tiração também. É que, na verdade, assim, vamos pensar, hoje, dentro desse nosso país aqui, eu falo por essa mistura de raça, hoje é difícil você identificar quem é branco, Sim. puro, ou quem é negro, porque eu conheço pessoas que são, assim, até galegos, né? Dizendo assim. E você olha para o pai, a mãe ela é do cabelo mais crespo e é branca. Certo. E o pai é negrão. Sim. Então, cara, dentro de tudo isso aqui que nós vivemos, eu acho que até é uma situação que hoje, eu falo assim, que ficou aflorado na época do Bolsonaro, porque as pessoas acharam-se no direito, né, de se tornar, como que eu posso dizer, eles acharam-se no direito de se expor, porque acharam que por ele ser um militar e tal, e entraram nessa linhagem aí mesmo
racial. E assim, ficou evidente o que as pessoas pensam. Eu costumo dizer que ninguém nasce racista, ninguém nasce para ser doutrinado à burrice, né? Assim eu posso dizer. Acho que as pessoas elas nasceram com um propósito mesmo assim de vida e cabe assim o que no meio do caminho elas são contaminadas. Você tem a segunda pergunta, tá bom? Mas aí eu vou antes de você fazer a segunda pergunta, eu vou fazer uma pergunta só. Cotas raciais, você é a favor ou contra? Por diversas vezes, num tempo da minha vida, eu fui contra. Sim. Mas hoje eu sou a favor. Não por questão de desprezo, né? De achar assim, sentir inferior ou incapaz. Certo. Mas pela questão mesmo que talvez eu sou a favor por causa que talvez tem pessoas que nunca vão conseguir chegar lá. Então, se determinar, eu acho que fica mais fácil para que elas cheguem. Cotas raciais ou cota social seria o melhor? Eu prefiro social, porque racial, eu acho... Então você não é a favor do cota racial? Eu acho assim, eu prefiro, na verdade, entender assim, a racial, ela vai dar direito só para aquela determinada pessoa. Exatamente. Mas assim, vamos pensar que pelo tempo que estamos atrasados aí, né, pelo tempo de todos os atrasos, eu concordo também que as pessoas elas tenham realmente essa cota. Né, o poder de representatividade que precisamos. Certo. Porque tem algumas situações que precisam, e hoje isso é evidente, falando assim da parte de RH, mudou-se tanto tempo que hoje a gente consegue ver uma pessoa negra sendo uma apresentadora âncora, né? E isso não era... Então, a cota não deve ser porque aquela pessoa não consegue chegar. Não. A cota deve ser porque ela consegue chegar, sim, mas precisamos ter a representatividade. Porque coloca-se assim, Nil, tipo exemplo, vamos colocar a cota para o negro porque ele não consegue chegar porque muito tempo ele foi escravizado. Gente, eu não sou racista, por favor, só me entenda e escuta até o final, tá bom? Ele não conseguiu por causa do seu histórico e tal, já veio de uma família de negro e tal, então vamos ajudá-lo. Só que aí a gente esquece que também tem o branco lá na favela, lá na comunidade, que por algum fato do destino e tal, tipo, aquela família também, ela não conseguiu colocar os seus filhos numa faculdade. E como que a gente faz? E assim, aí você trazendo representatividade é o que eu penso, assim, que eu acho que precisa mesmo ter. Agora, quando fala da parte social, acho que é mais importante. Exatamente. Eu acho que a gente, como eu procuro dizer assim, como cristão mesmo, eu costumo dizer que a parte social a gente precisa envolver todos. Sim. Porque, na verdade, a mesma oportunidade que nós tivemos, né, eu falo oportunidade até dentro de um cristianismo, de conhecer um Cristo, né, um evangelho verdadeiro, que liberta, que salva, que foi para nós também. Quando eu coloco só cota racial, e às vezes pode, no meio desse processo, vir negros que poderiam muito bem pagar e tirar lugares de brancos que nunca conseguiriam pagar, mas tipo também merecem estar... A representatividade precisa ter em todos os âmbitos, né? E eu vou falar representatividade, vou dar o exemplo dos meus filhos. Os meus filhos, eles são não são escurinhos igual eu. O pastor sempre brinca com isso, que eu sou escurinho, o irmãozinho dele escuro, né? Mas, vamos lá, os meus filhos são mais clarinhos, e se você pegar assim, olhar, eles vão ter um pai negrão. E a mãe deles, né, mais clarinha, tudo, mas é negra. Minha sogra é negra e assim por diante. Então, assim, a representatividade vai estar neles também. Certo. Eu creio muito nisso. Se fosse uma cota voltada para eles, para o futuro deles aí, que eles tenham um futuro, e chegando em uma situação dessa, eles vão estar representando eu da mesma forma. Então, eu creio que essa representatividade é isso. Né? A representatividade se torna isso. Legal. Segunda pergunta. Bom, vamos lá, dentro de tudo isso aí que nós falamos aqui, né, pastor? Você acredita que possa mudar aí de cota, de tudo? Você acredita que o Brasil ainda possa vir alguém que possa mudar esse histórico? Você acha que tem alguém capaz de mudar
isso dentro do nosso país? Jesus Cristo. Isso daí não tem o que fazer. Isso aí é a resposta que é a chave, né? Jesus Cristo. É assim, ó, eu não acredito que, exemplo, não acredito que o Lula é de maneira nenhuma. Não, sou socialista, comunista, total. Mas também não acredito que o Bolsonaro é o cara que vai conseguir mudar, entendeu? Não existe Bolsonaro, Nicolas Ferreira. Não, os caras podem melhorar um pouco. Não. Mas o povo brasileiro, ele é tão corrupto, e isso inclui eu também, você, a produção que está aqui. O povo brasileiro é tão corrupto que, se não for Jesus na nossa vida, cara, pode entrar o cara mais... Se eu for falar pra você, o cara mais pra você vai falar assim, meu pai, pode entrar o seu pai lá. E o velhinho lá era da hora, mano, e tal, que não sei o quê. Tá ligado? Mano, desculpa, velho, mas... Pode entrar o meu pai, mano. O pai tem uns errinhos dele lá e tal, mas pode entrar o meu pai lá, cara. Na verdade, nós já vivemos dentro do sistema corrompido, Exatamente, né? Mas aí, qual que é a fita, mano? Tipo, exemplo, mano, se não for Jesus, se a nação brasileira não conhecer Jesus da melhor forma, tá ligado, mano? Tipo, mano, pode entrar quem for lá, cara. Não vai adiantar, mano. Porque, tipo, se Jesus não for o centro da nossa vida, e eu não tô falando assim que o político que tem que entrar lá, ele tem que ser cristão. Não é isso que eu estou dizendo. O político que tem que entrar lá, ele tem que governar para todos. E o governar para todos não é governar, tipo, por exemplo, para o movimento LGBT e esquecer, tipo, mano, de nós que é hétero. Não é governar para as mulheres e esquecer de nós que somos homens. Não é governar para o negro e esquecer, tipo, do branco que também é pobre, você entendeu? Exato. Não é governar para o pobre, mas esquecer que o rico, tipo, mano, é o que sustenta o Brasil e muitas vezes é o que leva o Brasil. Pô, precisa de ter ali um meio termo, cara. Então, tipo, eu não acredito numa governância se Jesus não for o centro dessa governância, cara. Eu digo o centro porque a gente fala assim, né? A gente fala da justiça, né? Da justiça de que Cristo era, né? Do justo, quão justo ele era, né? E essa justiça fez o quê, né? As pessoas, por exemplo, hoje, eu posso dizer, acho que não tem ninguém que a gente vai olhar e vai falar assim, ó, com esse senso de justiça, né? De olhar e falar assim, ó, vamos cambar aqui para esse lado e vamos fazer desse jeito certo. E eu acho que a pessoa também nem conseguiria nesse país. Olha o senso de justiça. A mulher que foi pega em adultério, o que a lei mandava? Apedrejar. Olha só o senso de justiça. Você tem pecado também, cara. Se apedrejar ela, vai ter que apedrejar você também. Olha o senso de justiça, cara, mano. 2 homens que estavam andando à beira do caminho e encontrou um cara morto. Segundo a lei, eles estavam fazendo certo. Exatamente. Mas olha o senso de justiça. Vinha um outro cara que nem cumpria a lei, mas cuidou era daquele... Até desprezado, né? Era até desprezado, tá ligado? Aí ele usa esse cara, o bom samaritano, para dizer como que nós devemos seguir. Então, tipo, o senso de justiça, às vezes, é o que vale mais, cara. Outro dia eu falei no ensinamento lá, falei assim, ó, é normal andar pelado no meio da rua? Todo mundo falou assim, não. Então, aí eu fui e falei assim, então nós vai ter que pegar Isaías, que andou pelado por causa de uma ordem de Deus, e condenar ele. Então, tipo, é o senso de justiça. O que eu devo fazer naquela hora, como que eu devo fazer, o que eu devo fazer. O pastor está falando para todo mundo andar pelado? Não, não é isso. Exato. Estou falando que cada coisa tem cada caso, cada situação tem um contexto, mano. Eu falo, cara, e assim, ó, eu acho que o que a gente pode melhorar, cara, é assim, por exemplo, é o que a gente tem, eu posso dizer pela RV, o que a gente tem visto. É ir nos lugares, é pregar o evangelho, é ser isso que tem que ser, porque lá você, por exemplo, a gente não vai lá, por exemplo, vocês não me levantam para ir em algum lugar para ser lá só falar, ó, a RV esteve presente, é para de fato a gente ser presente na vida daquelas pessoas, tanto que o que é cobrado muito lá é convívio, né? E ter convívio e assim, são coisas que quando a gente chega nesse fator, a gente começa a entender e falar assim, real, né? É isso que precisamos fazer. Eu acredito muito numa coisa, sabe, pastor? Eu falo, por exemplo, hoje teriam pessoas que estão lá sendo negros ou vindo de origem pobre,
não importa. Eu acho que elas deveriam de ter feito algo por dentro do cenário, por exemplo, assim, poxa, no Capão, eu não tenho uma universidade, é um dos lugares que jamais se morreu jovens. E hoje não tem uma universidade aqui. Sim. Assim, universidade pública, né? E eu acho que deveria... Há uma luta para ter a universidade pública no Ângela. Sim. É uma luta. Eu participei de uma conferência há 2 anos, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Eles já estavam nessa luta. Parece que eles já conseguiram um terreno que é ao lado do Hospital Imoimirim. Mas isso daqui, meu irmão, o Gordão não cresce, casa. Tem o Pedrinho, netos, né? o Pedrinho cresce, casa. Meu irmão. E não vai chegar, né? E eu falo... E assim, pessoas... Eu costumo dizer que as pessoas elas precisam entender essa linha de raciocínio. Eu falo muito assim dos artistas, jogadores. Eu bato muito nessa tecla. Que até os empresários... que a gente começasse de fato pensar nesse crescimento dentro dos lugares assim que nem Cidade Tiradentes, sabe, lugares assim realmente esquecido pelo poder público, né? Então assim é investimento mesmo. Eu acho que são pessoas que podem trazer algo, porque assim hoje os políticos eles precisam parar de fazer média. Eles precisam de fato... Meu irmão, ideologia de Maquiavel, cara. Eu não quero show lá, não quero saber de show grátis na praça não sei da onde. Exatamente. Eu queria saber que meu filho pudesse falar assim, ó, eu estou indo para uma universidade aqui, que é aqui no Capão, eu tenho um centro empresarial gigantesco aqui dentro do Capão. Eu acho que isso é válido. Exatamente. Né? E assim, se fazer presente, eu penso muito nisso. Né? Esse assim é meu modelo. Eu sempre falei isso com pessoas e falo que hoje, eu digo, por exemplo, eu como olhando para mim como um gestor, eu creio que dentro de mim também eu posso gerar oportunidades. Sim. Então é isso que nós temos que fazer. É dessa forma que eu penso. Né? Eu, New Black, penso muito nisso, de gerar oportunidade sempre para a vida de alguém. Sempre para a vida de alguém. E eu penso que um dia que eu tiver, talvez, a minha empresa, ou eu ser o gestor, dono ali, o proprietário, eu penso em gerar emprego para as pessoas e crescimento. E colocar na vida das pessoas, eu queria muito ter um projeto, um sonho, posso dizer, que é que uma empresa que eu conseguisse falar assim, ó, eu consigo gerar aqui não sei quantos empregos e eu consigo fazer com que eles também estudem. Top. Nil, um conselho. Um conselho? Vamos lá, evitar burnout, buscar Jesus Cristo, né? Eu acho que é a forma mais correta de a gente eliminar certos estresses. Porque quando a gente conhece a Cristo, a gente conhece uma verdade que liberta. E quando você se liberta de verdade, você não fica preso a organizações, a sistema. Você se liberta de todas essas coisas, né? Por exemplo, hoje eu tenho na minha mente, e isso dá-se há pouco tempo, viu? Há um tempo atrás eu ficava desesperado. Hoje eu penso assim, eu estou dentro de uma empresa e ali vai ser o tempo que Deus permitir. E a partir do momento que acabar aquele ciclo ali, eu vou continuar sendo eu. O que eu não posso me perder mais sou eu. Top. Entendeu? Então esse é o meu conselho. Falando do burnout, pastor, só para finalizar, ó, tem umas profissões aqui que fala aqui, ó, que é terrível. Qual que é? É as que mais tem, eu posso dizer, ó, e eu anotei para não esquecer mesmo. Vou falar professor. Todos assim eu posso falar, por exemplo, professor. Professor eu tenho um professor em casa, minha esposa é professora. E assim, é o segundo dentro do ranking. O primeiro é, óbvio, policial, que eu acho que é uma profissão que ela já é estressante por si só, né? E é uma profissão que, na verdade, ela é muito mal administrada. Porque os profissionais da polícia, eles deveriam de ter um pouco mais de humanização. Sim. Dentro dos processos. É óbvio que não estou falando de combater o crime, mas estou falando dentro do processo mesmo para que eles possam também viver, porque o policial ele se afasta demais. Sim. Né? E assim, eu tive a oportunidade, tenho amigos, e assim, os que não estão afastados surtam assim no trabalho, e é uma profissão que você só vive sob estresse o tempo inteiro. Né? Médicos, enfermeiros, jornalista,
profissionais assim da área administrativa que trabalham com metas, CEOs, que são pessoas geralmente que têm cargo de diretoria, né? Essas pessoas que têm cargo de gerência, são pessoas que de verdade, né? O burnout tem feito assim um estrago na vida dessas pessoas. São as profissões aí, tem outras, mas isso aí, pastor, não é uma coisa, porque o burnout, só para deixar enfatizado aqui, se torna pior do que uma depressão. Ele não é um estressezinho, não. Sim. Que você sente físico ali, uma dor nas costas, não são coisas que você sente assim como esgotamento mesmo, né? E de fato, assim, eu falo, para a gente fugir desse burnout, a gente precisa ter uma qualidade de vida boa. E assim, qualidade de vida eu posso te afirmar, ninguém consegue ter uma vida humanizada sem Cristo. Sem ter essa liberdade de escolha que temos, né, dentro do cristianismo, né, sendo só Cristo suficiente. Se Cristo for suficiente, então vai dar tudo certo. Cristo é o suficiente em todas as questões. Se você colocar Cristo como suficiente, você vai entender que ali realmente, de fato, a sua vida não precisa de demais. As coisas se acrescentam. E a gente também tem que entender que tem coisas que... Tem momentos que eu preciso estar lá, mas tem momentos que eu não preciso estar. Igual eu fiquei um tempo aí andando aí com uns amigos meus, fizeram andar até o fim do mundo aí, quase acabei com as minhas pernas. Mas eu vou falar, foram experiências muito boas que me fizeram voltar. Corta pra cá, corta pra cá, corta pra cá. Pensa nos caras preguiçosos, cara. Só fala que joga futebol. Joga nada, tá? Vamos ali fazer uma caminhadinha. Queria caminhar 2 km, velho. Queria caminhar 1,5 km. Não, bora caminhar. Caminharam foi quase 8. Aí o pastor Rap já estava pedindo Uber, que a dor nas costas estava batendo já. O outro queria parar na metade do caminho. 4 queria comer alguma coisa. Não, bora. Mas eu vou falar, pastor, pode parecer que não, mas aquilo mudou a minha vida. Porque eu lembro que quando há pouco tempo, eu parei de jogar um tempo, e eu posso dizer que eu e a Thaís, nós íamos parar aqui no... Da Giovanni? Não, viemos parar aqui, ó, perto da Marginal ali. No parque lá que você falou lá. Viemos parar ali e andando. Então, aquela caminhada, eu fui lembrando das nossas conversas ali, e aquilo ali, de verdade, me deu gosto por andar. Tanto que o dia que eu estou estressado, teve um dia, posso afirmar que isso aí é recíproco, assim, que vai acontecendo. Por exemplo, de verdade, a minha esposa também, ela estava estressada. Eu cheguei, ela estava bem assim estressada, mas não comigo, mas com ela mesmo, com as situações, vida e trabalho e não sei o quê, e dona de casa. Sabe o que ela fez, pastor? Eu não acreditei. Ela foi andar. Foi andar e daqui a pouco voltou como se nada tivesse acontecido, falou oi. E assim, de fato... Aquele bem que você me fez lá de andar, a gente caminhar aquela temporada, aquilo me fez um bem. Então, assim, um conselho que eu dou para todas as pessoas além de ter Cristo como suficiente, faça uma caminhada. Glória a Deus. Um conselho para o pastor Marcelo. Pastor, nunca deixa de ser quem você é, porque quem você é muito importante. Glória a Deus. Então, você é importante dentro do nosso ciclo ali do nosso ministério, você é importante dentro da sua casa, você é importante dentro do nosso bairro, você é importante dentro da sua família, você é importante. E eu falo assim para o pastor, mas deixando para vocês, todos têm uma importância nesse mundo. Glória a Deus. Né? Eu falo assim por amor mesmo, de verdade, não desistam da vida, não desistam de nada, nem que tenha que abrir mão do trabalho. Abra mão do trabalho e deixa rolar. Deixa na mão de Deus. E é isso, pastor. Glória a Deus. Uma coisa que eu faço que você nunca faria. Uma coisa que você faz, ser corintiano. Isso não tem jeito. Sou santista e não tem jeito. Ser corintiano não dá. Eu nunca faria isso. Você tem uns 70 anos, Nil. Eu? Mano, quem torce pro Santos, velho, pelo amor de Deus, mano. Cara, isso aí foi uma herança aí com meu pai. Ele viu o Pelé jogar, aí ele me falou. Depois eu vi uns caras bons aí, porque eu acho que... Vou te falar uma coisa aí, pastor. Vamos falar da história, né?
Você viu quem jogar? Você viu o Neymar jogar? No seu time? Você viu o Robinho jogar no seu time? Eu posso falar que eu vi esses caras aí jogar. Então, assim, no Corinthians, não sei, né? Quem apareceu lá, não sei. Vamos falar última estrela do Corinthians, não sei, Mendes Depay. Não tá dando resultado porque você saiu da Sul. Não, ele não estava inscrito. O Yuri Alberto também não deu certo. Então... Isso é terrível, viu? Cara, obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma alegria, de verdade mesmo. Eu pensei que você não ia vir, né, pastor? Pensei que você não ia vir, que você ia dar o cano. Mas, mano, tipo assim, além da nossa amizade fora daqui, nosso companheirismo na igreja e tal, com não sei o que, irmão, né? Eu fico muito contente de poder participar esse dia de hoje. Queria que você voltasse outras vezes. Vamos falar de outras coisas também, vamos falar sobre liderança. E quem quiser, tipo, um conselho do Nil, quem quiser uma mentoria, quem quiser, tipo, uma assessoria, se entrar em contato com você, tipo, consegue? Consegue. A gente está disponível, né? Na verdade, eu preciso ser inserido mesmo e a gente está disponível para ajudar todos. Eu acho que quando você faz algo que você gosta, não existe tempo e nem valor. Top. Né? Então, a gente está sempre disponível. É o perfil, é o que eu gosto, é te direcionar, né? Direcionar pessoas e pode procurar, chama nós e a gente vai... Qual que é o contato? Tem o meu Instagram, né, que é pessoal, mas está lá, é nilson.camilo. Tá como New Black. Vocês vão achar lá New Black. Né? Certo. Tem o meu telefone também, né? Precisa passar em público. Aí você que sabe. Tipo, só o Instagram você que sabe, você que manda, é você que manda. Mas chama lá no Instagram. Chama no direct do Instagram. Chama no direct que se precisar a gente fala aqui, eu dou o particular e tá tudo certo. É isso aí, querido. Esse daqui é o RVCast. Por favor, você não esquece, a gente está chegando no finalzinho. Acabando o episódio de hoje. Eu sei que você está chorando aí. Sabe por que você está chorando? É isso daí, você está chorando porque você não sentou o dedo no like, não compartilhou com ninguém umas ideias da hora dessa, mano. Não é possível. Compartilha com uma pessoa, tá bom? Deixa o seu like, ative o sininho de notificação, tá bom? E deixe seus comentários, se você gostou, não gostou, o que podemos melhorar, o que foi da hora para você, o ponto máximo, quais outros convidados poderíamos trazer. E foi uma alegria ter você aqui conosco até uma hora dessa, tá bom? Eu, pastor Marcelo Vieira, quero te lembrar de uma coisa, aqui embaixo vai estar o link da descrição para aqueles que querem se tornar membros. Não esquece disso daí, tá bom? Você vai estar ajudando nesse canal, esse podcast aí a prosseguir. Aliás, também você vai ser abençoadíssimo, tá bom? Deus abençoe. Bate aí, Nil. É nóis. Mano, tamo junto, tá bom? Pra você que tá aí, até a próxima. Fui. Tchau. É nóis. 27 Hearts Beats.